Boa noite, eu sou a Daniele Perdigão, graduada em enfermagem pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, FESO, e estarei com vocês todas as terças-feiras às 19 horas na TV Alegria. E hoje nós falaremos sobre doenças raras no Brasil e o avanço para a progressão de tratamento dessas doenças. As doenças raras no Brasil, elas afetam uma parte significativa da população. Embora representem menos de 1% de todas as doenças, estima-se que existam mais de 8 mil tipos de doenças raras, muitas das quais têm difícil diagnóstico e tratamento. A falta da conscientização, a escassez de profissionais especializados e a limitação de pesquisas científicas dificultam a identificação precoce e o tratamento adequado dessas condições. Apesar de avanços na legislação, como a criação de políticas públicas e a inclusão de medicamentos para doenças raras no SUS, ainda há desafios consideráveis. A falta de infraestrutura, a alta complexidade dos tratamentos e a dificuldade no acesso a medicamentos de alto custo são obstáculos significativos. Para que haja um avanço real, é necessário investir mais em pesquisa científica, ampliar o acesso a tratamentos inovadores e garantir o suporte psicológico e social para esses pacientes e também as suas famílias. E para debatermos e conversarmos sobre esse tema, iremos receber hoje o Dr. Marcos Santos, médico cancerologista com mestrado em altas tecnologias e radioterapia pela Universidade de Múrcia, Espanha, MBA em Farmacoeconomia pela Universidade de Paris e doutorado em Ética Médica pela Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de Brasília. Membro da Câmara Técnica de Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina, membro da Câmara Técnica de Oncologia da Unimed do Brasil e presidente da Sociedade Brasileira de Auditores Médicos, Dr. Marcos Santos. É um prazer tê-lo aqui conosco, Dr. Marcos. E que agenda, hein? Mas também olha o currículo do homem, gente. Não tem como, né? Dr. Marcos, muito obrigada. E eu já vou começar bombardeando, porque esse assunto a gente não pode perder tempo. Vamos lá. Quais são os principais desafios no diagnóstico dessas doenças raras aqui, falando do Brasil? Dani, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui contigo. E boa noite para todos os teus ouvintes, plateia selecionada. Obrigado pela oportunidade de a gente estar falando de um tema tão complexo, né? Para a gente entender doenças raras, a gente precisa primeiro pensar no nome, né? Quando a gente estuda qualquer tema, qualquer que seja a nossa profissão, a gente sempre se acostuma a lidar com as situações mais frequentes. Então, um engenheiro ele consegue fazer uma ponte, desde que seja uma ponte que seja mais fácil dele fazer. Se ele tiver uma situação específica lá naquele rio ou naquele lugar, ele vai ter mais dificuldade se for uma situação rara. Mesma coisa um advogado, quando tem que defender um cliente ou um processo, ele está acostumado com aquele processo quando é o mais frequente, mas se é uma situação específica, ele tem que ele não está habituado, então ele vai ter menos experiência naturalmente nesse assunto. No caso da nossa área, a saúde, doença rara, é muito difícil você conseguir um profissional que tenha muita experiência numa doença, até porque existem poucos doentes, então os profissionais têm poucas chances de lidar com esse doente. E isso tem uma série de outras implicações. Primeiro, a dificuldade de fazer o diagnóstico pela raridade da situação. O segundo, a dificuldade de ter tratamento, porque pensa na indústria farmacêutica que vai investir em pesquisa. Se você vai investir em pesquisa, você quer vender mais o seu remédio. Verdade. Então fica muito mais difícil se você for investir para um mercado que é menor, você tem menos estímulo. Então uma consequência, você vai ter tratamentos que são feitos estudos para menos pacientes e, portanto, você vai ter menos informação científica e você vai ter que, consequentemente, trazer, né, você vai ter um custo muito grande para fazer essa pesquisa e você vai acabar trazendo para o mercado, para a disposição dos médicos, tratamentos muito caros em comparação com os outros tratamentos, por essa questão de frequência, de epidemiologia, e isso vai fazer com que seja um desafio maior a gente colocar esse grupo de pacientes dentro do sistema, seja o Sistema Único de Saúde ou o Sistema Privado de Saúde. Tem que estar na conta e eles têm o direito de receber o tratamento também. Verdade. E assim, de todos esses desafios, o primeiro desafio é o diagnóstico. Né? Porque o senhor elucidou muito bem, assim, exemplificou muito bem se eu não vejo, ou quase nunca vejo, ou quase nunca existe,
como que eu vou saber, né? Às vezes diagnósticos parecem ser tão comuns, às vezes a gente já tem certa dificuldade, porque cada um é cada um, né, doutor Marcos? Então, uma dor de cabeça em você é diferente nele, que é diferente nele. Imagina a questão da doença rara. Isso para o profissional também é um grande desafio, além do paciente que vira, né, aquela verdadeira procura né, por diagnóstico e vários exames e várias possibilidades de diagnósticos, enfim. E aí, mas assim, tudo bem, a gente sabe que é muito difícil, mas quanto tempo mais ou menos, se é que tem como presumir isso, que um paciente com uma doença rara, em média, demora para receber esse diagnóstico correto? Essa é um problema, e não é um problema do Brasil ou da América Latina, é um problema mundial mesmo, porque fazer diagnóstico de doença rara, claro que a gente, né, com o desenvolvimento da medicina, existem alguns centros que estão se especializando em algumas das doenças e a gente consegue ficar ligado para algumas situações, mas como você mesma disse na introdução, você tem 8.000 doenças raras descritas até hoje, né? Quem é que consegue ter na cabeça uma enciclopédia de 8.000 doenças para fazer diagnósticos diferentes? Então é normal que o paciente vá ter dificuldade nessa jornada. Não é raro a gente ouvir isso, normalmente são doenças genéticas, então estamos falando de crianças, não é raro mães contarem pra gente que estamos acostumados a lidar com essa situação de dizer, olha, só foram 3, 4, 5 anos até a gente chegar ao diagnóstico, fazendo exame, tendo decepções com tratamentos que não funcionam, até você chegar no ponto e encontrar aquele diagnóstico e eventualmente saber se tem tratamento ou não, porque muitas vezes nem tratamento tem, né? Nossa, é complicado. E sem contar que, assim, por exemplo, quando você sai da infância para a juventude, o seu corpo, ele também tem transformações hormonais, então tudo isso também meio que bagunça ali, né, para o médico poder chegar ali no foco, fica mais né? complicado. Fica mais complicado. E existe algum exame ou alguma tecnologia específica que ajude nesse diagnóstico precoce dessas doenças raras? Não tem, porque a gente tem uma variabilidade enorme de doenças, né? Você tem doenças que têm manifestações em sistema nervoso central, você tem doenças que têm manifestações em sistema digestivo, sistema urinário, qualquer um dos sistemas que você pode, né? Sistema respiratório, né? Você tem uma gama muito grande, né, de variações do que pode acontecer. Então, o fundamental é uma coisa que a gente tem defendido bastante e tem vindo a funcionar. O que funciona hoje para a saúde pública? Médico de família. Você precisa ter um clínico muito bom e, no caso da criança, um pediatra muito bom. Aquele cara que está ligado, que quando tem alguma coisa diferente que pode indicar que nós estamos falando de uma deficiência enzimática, de uma patologia genética, de alguma mutação que justifique, ele manda para o geneticista ou para algum especialista. A gente precisa de um pediatra clínico geral, que está cada vez mais raro. Você que é mãe, você sabe disso. A gente tem tido cada vez mais dificuldade de ter aquele clínico que ouve o paciente e examina o paciente. Porque a gente pensa, né, no pediatra, a cada 100 crianças que aparecerem com uma tosse, a gente até brinca, né? Falam que é virose. Porque de fato a grande maioria das vezes é mesmo. Só que a gente tem que ter inteligência, percepção, a delicadeza clínica de diferenciar e tirar aquela agulha do palheiro. Ficar ligado que eventualmente vai ser que não é virose, nem pneumonia, nem nada. Ele tem uma doença rara, pode ser uma fibrose pulmonar, por exemplo, em que a gente tem que indicar o tratamento correto. Então é a famosa prática que não sai da moda, né, doutor Marcos? É a clínica. A clínica, a propedêutica, a semiotécnica, a semiologia que a gente, né, aprende, seja lá a nomenclatura que seja na faculdade. Isso é mais importante daquele cara que faz, e muitas vezes a gente vê, né, na pronto-socorro, vou fazer um raio-x, tomografia, a mãe fica tranquila, né? Não devia. Acho que as mães tinham que ficar tranquilas quando vem um médico que sabe o que ele está fazendo e muitas vezes ele faz o diagnóstico sem precisar do exame. O exame é complementar, né? Às vezes ele é necessário, né? Mas é aquele médico que sabe o que está fazendo e pede um monte de exames. Olha, isso fica uma regra para os teus ouvintes. Um monte de exames nunca é bom. Porque a gente não sabe o que está procurando, não sabe o que vai achar. E não é bom para nada, né, doutor Marcos? Não é bom para a assertividade do diagnóstico, não é bom para a sustentabilidade do sistema. Para a sustentabilidade do sistema porque também, exatamente. A gente, como foi dito aqui, o senhor também é presidente da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica e, assim, a gente sabe, eu também trabalho com auditoria, né, até hoje, trabalho muitos anos, trabalho até hoje, e a gente sabe que quando a sustentabilidade, ela está
em desacordo com o sistema, quem sofre é o paciente. Não tem mágica, né? Assim, a gente... o que é um sistema de saúde, seja o sistema público ou o sistema privado? É um acordo que todo mundo faz para dividir a conta no final do dia. E é uma fonte pagadora. A gente às vezes pensa, poxa, o SUS é gratuito. Não é gratuito, não. Todo mundo paga imposto e é dinheiro de imposto que a gente está dividindo. E é a mesma coisa no seu plano de saúde. A mensalidade que você paga é o que deve ser usado pela sua operadora para te dar a saúde. E se de repente a gente for encarecendo, isso vai se reverter numa mensalidade mais cara, né? Isso é um e às vezes em sucateamento de outras coisas, ou a gente né? não faz o que precisa fazer. Exatamente. Então nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo. Muitos exames não significa qualidade de atendimento. Ao contrário. Eu queria mudar essa... Eu acho que eu queria começar aqui, Dani, e trazer essa novidade para os teus ouvintes. Olha, muito exame não é bom. O médico precisa saber o que ele está procurando. E é interessante porque, assim, quem é o gestor da sua saúde é o próprio paciente, né? E às vezes ele chega lá tão, assim, preocupado e tão iludido com o fato de que precisa de muitos exames para poder chegar numa solução, e aí a resposta está aí, ó. Para doenças raras, por exemplo, não existe um exame específico AXYZ. Existe a clínica. É o exame a percepção, exatamente, que vai dizer. Determinar. Exatamente. Então, como é que os profissionais de saúde eles podem melhorar esse tempo de diagnóstico para essas doenças raras? Você falou que não tem mais como, né? Tem gente com 5 anos, mas como uma coisa o senhor já falou, que é a clínica, né? Que é assim, ouvir o paciente, ter aquela percepção. Mas tem mais alguma dica aí? Tem uma dica que é preciosa e que eu vou falar uma coisa pessoal aqui pra mim. Eu tenho um sobrinho que é meu afilhado, ele tá com 16 anos e pode ser que ele queira ser médico. Pode ser. Se o Marco estiver vendo aí, Marcão, se você quiser ser médico, a dica fica aqui. Não tem milagre. O médico, como profissional, eu não tô... veja, o que eu vou falar aqui, não estou desvalorizando as outras profissões em nenhum momento, as outras profissões também, mas o médico tem que estudar muito. Se o médico não estudar para o resto da vida, não tem como ele se manter atualizado. As coisas mudam cotidianamente. Vou te dar um exemplo, Dani, eu sou formado às vezes quando eu faço essa conta até me assusto, 27 anos, né? Nossa, falando assim parece bastante, e é mesmo, se parar para pensar, assim, o que eu aprendi na minha residência médica, no Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro, eu não uso nada hoje, nada. Mudou absolutamente tudo, e se eu estivesse praticando aquilo que eu aprendi lá na residência, né, no nosso Rio de Janeiro, né, Dani? No nosso Rio de Janeiro? No nosso Rio de Janeiro, eu não estaria usando nada, eu estaria praticando uma medicina completamente desatualizada. A gente precisa se atualizar constantemente. E isso é um problema porque, eu não quero também parecer corporativo, mas o número de faculdades de medicina está aumentando muito e a qualidade é sempre uma preocupação. Não é reserva de mercado, nada disso, é qualidade. Os médicos precisam se treinar e precisam estudar. E nunca é suficiente, tem que estudar cada vez mais. Na verdade, todos os profissionais de saúde, né, doutor Marcos, a saúde ela não é estática, não, né? A saúde ela muda. Quando você fez seu cálculo aí de 27, ai meu Deus, eu fiz o meu de 21, tô com medo agora. Agora me deu medo. Agora me deu medo. 21 anos que eu fiz agora também. Até que o produtor está dizendo que eu vou revelar a idade. Não, eu formei menor aprendiz, querido. Isso, nós entramos na faculdade, nós éramos até subjúdice, era menor de idade. Segundo grau, nem né? Fizemos segundo grau. Segundo grau, mas não chama mais segundo grau hoje, né? Nem mais segundo grau. Nossa, a gente já revelou tudo agora. Credo. Bom, e doutor, quais as medidas de prevenção podem ser tomadas para doenças raras, considerando que muitas delas têm origem genética? Isso, é uma pergunta super interessante que você está fazendo, Dani. A gente vê, não são todas as doenças raras, tá? Existem várias, como disse, 8 mil doenças raras, mas o que aumenta a probabilidade de aparecer doença rara, que normalmente é recessiva, ela está quietinha no gene, é se houver casamento e se, por exemplo, primos tiverem filhos, né? O que a gente chama de casamentos consanguíneos. Então, quando a gente fala que primo não pode casar com primo, ou parente não pode casar com parente,
não é por uma questão de convivência, Isso, não. Estamos falando aqui medicamente. O que acontece? Se você vem de uma família que tem uma característica genética, você tem um risco de ter um gene recessivo que está quietinho ali. Se você casa com o seu primo, você manda um gene para o seu filho. O seu primo manda um gene que tem uma probabilidade maior de ter aquele... junto os dois, isso pode aparecer uma doença. Entendi. Mas isso do ponto de vista de... Por isso que a gente encontra em algumas comunidades isoladas, em algumas situações, nichos de determinadas doenças. Por exemplo, se não me engano, você tem Coreia de Huntington numa cidade do interior das Alagoas. Por quê? Porque ali existe muitas pessoas daquela cidade casam entre si, casa com o primo e tal, porque é uma cidade pequena, não tem nem grande variabilidade genética, não tem muita comunicabilidade com outros locais e você acaba favorecendo o aparecimento especificamente dessa doença rara lá. Entendi. Fora isso, muito pouco a gente pode fazer, Dani. Não tem Mutações muita... Esses acontecem. estudos genéticos... E tem mais uma coisa, né? Outra coisa importante também. Se você teve um filho com doença rara, a tua chance de ter um segundo é muito grande. Meu Deus, então, isso assim, é importante, hein, gente? Se você tem um filho com doença rara e você quer ter um outro filho, é legítimo, você tem o direito disso, converse com um geneticista, faça um aconselhamento genético. Bacana. Porque eu já tive pacientes que chegaram à conclusão de que o risco era tão grande que escolheram não ter filhos. Vou te dar um exemplo. A minha esposa, por exemplo, tem um primo que tem uma cegueira genética. Ele é cego, ficou cego aos 20 e poucos anos. Meu Deus. E ele foi aconselhado que no caso da patologia específica dele, falou, se você tiver filho, seu filho tem 50% de chance de aos 20 anos ficar cego também. Entendi. Então ele decidiu não ter filhos. Ele podia ter decidido ter filho? Isso é uma discussão ética enorme e a gente pode voltar aqui para conversar sobre isso. Mas assim, sem tirar a legitimidade neste momento, ele escolheu não ter. Então se você tem um filho com doença rara, vamos pesquisar qual é a doença rara que você tem e converse com um geneticista. É difícil, você tem em torno de 300 geneticistas no Brasil, mas é preciso... O geneticista é um profissional raro. É a especialidade mais rara no Brasil, é que menos tem. É porque deve ser super fácil. É super tranquilo. É super tranquilo. Doutor, e por exemplo, você deu exemplo desse seu primo, né? Que tem essa... Primo da Thalita, primo né? Da primo Thalita. da isso, e por exemplo, vamos dizer, Thalita é a esposa dele, tá, Isso, gente? É uma fofa, beijo, Thalita. Se, por exemplo, ele é o primo dela, ok? Tem risco de ter mais pessoas na família? Tem, porque na verdade a doença genética especificamente, espero que os geneticistas não fiquem bravos comigo se eu não tiver a precisão suficiente na informação científica. Mas grosso modo o gene, ele pode não se manifestar, não significa que ele não está ali. Entendi. É o que a gente chama de gene recessivo. Ele pode ir pro teu filho, você pode transmitir isso, né? Pela célula que você manda pro teu filho, e ele ser recessivo porque ele tem outro dominante ali que está inibindo ele. Mas se o par dele, de repente, for um recessivo também da doença, aí eles vão aflorar, eles vão aparecer. Então, por isso que se tiver recessivo dos dois lados, você tem uma chance muito grande de aparecimento. Mas assim, dentro da família, sem casar, sem nada. Por exemplo, o primo da Thalita tem essa doença rara, ela tem risco de ter? Ou outra pessoa da família tem? Aí ela tem os riscos, né? Porque se você tem aquela... Porque aí você pega a árvore genealógica ali... E aí é importante que se diga, Dani, que você tem doenças que se manifestam de maneira que nem essa, de maneira dominante. Então, se você tiver o gene, ela vai aparecer. E outras precisam de 2 genes. Então, entendi. Que são o que a gente chama de Precisa ter recessivo. papá e... Que muda um pouco. E é como a gente fala no câncer, né? Você tem uma mulher que teve câncer de mama, né? Qual é a chance da filha dela ter câncer? É pequena? É muito pequena. Mas é maior do que uma mulher cuja mãe não tem câncer de mama. Entendi. E esse pequeno, quando bate na gente, é 100%, aí é 100%, né? Aí acabou, alto, aí já é absoluto. Entendi. Então, doutor, existem programas de rastreamento? Você falou do geneticista, que é importante, né, em todo o contexto. Existem programas de rastreamento ou prevenção voltado para doenças raras no Brasil? Aí, é super importante a tua pergunta também, rastreamento, o que a gente chama de prevenção secundária, né? Porque tecnicamente prevenir é o seguinte, eu não vou fumar para não ter câncer de pulmão.
Essa é a prevenção primária. Essa é a prevenção okay? primária, A prevenção secundária é o seguinte: eu fumo, mas eu vou fazer uma tomografia todo ano para faço minhas consultas, se eu pegar pequenininho. Inicial. Então o rastreamento seria, não daria nem para chamar de prevenção primária, porque, mas assim, o teste do pezinho que todo recém-nascido no Brasil faz, é fundamental que se faça, e cada vez mais com mais doenças, cada vez mais, e nisso existem projetos de lei por vários deputados de várias correntes, tanto, né, de vários partidos diferentes. Aqui não estamos defendendo nem a corrente A ou a corrente B. É a política pública, isso, né? Mas assim, você tem gente de todo o espectro político defendendo o aumento da quantidade de doenças que você coloca que devem ser buscadas naquele teste do pezinho, que é fundamental, porque aí você faz o teste do pezinho, tira o sanguinho do recém-nascido, você acha uma mutação ali, muitas das vezes você consegue corrigir essa mutação antes que isso tenha repercussão no desenvolvimento daquela criança. E você consegue fechar ali, né? Saber mais ou menos que tem alguma coisa de diferente, né? Já te dá um norte melhor, né? É uma coisa interessante a gente falar, né? Que a gente que é da área médica está cansado de saber disso, mas se você vive na fazenda, você sabe que o filho da vaca, ele nasce e já sai andando, né? Já nasce quase pronto, né? O filho do ser humano, ele não nasce pronto. Ele é o menos desenvolvido na cadeia, mesmo, né? E ele é super dependente ainda, como se ele estivesse dentro do útero de qualquer outro animal. Então a gente ainda tem essa oportunidade no recém-nascido, com um processo de desenvolvimento que vai acontecer ainda por alguns anos, de pegar alguma situação ali que a gente consegue corrigir esse desenvolvimento, e essa pessoa vai ter uma vida absolutamente normal, como se ela não tivesse aquela mutação. E é tão interessante a evolução da medicina, graças a Deus, né, das tecnologias em saúde, que quando o Henrique fez, o meu mais velho, né, tá com 14, fez o teste do pezinho, ele tinha uma quantidade X de doenças, né, que captava. Já na do Arthur, que foi 5 anos depois, muito mais. Então, assim, é interessante falar também da importância do teste do pezinho. Não pode ficar sem fazer uma pelo absoluta amor de Deus. Tem que fazer, gente, porque não é só doenças raras, né, doutor Marco, que pode pegar. São várias doenças não tão raras, mas o importante é que você consegue agir ali com o tempo. A genética e o aconselhamento genético podem ajudar nessa prevenção dessas doenças? Absolutamente fundamental. E o aconselhamento genético, ele vai olhar a tua árvore genealógica, ele vai olhar para os teus ascendentes e os ascendentes do teu marido, no caso. E é possível, de alguma maneira, prever, pelo menos estimar a probabilidade de falar: olha, Dani, se você tiver um filho considerando a tua ascendência e a ascendência do teu marido, isso pode se reverte numa chance de X% de você ter tal doença. A gente consegue falar em probabilidade para você tomar a tua decisão, né? Se a gente tem, se eu falar, seu filho tem uma probabilidade, que nem falei aqui da Coreia de Huntington, tá? Vou voltar a seguir nesse tema. Por que a Coreia de Huntington? Porque ela a pessoa que tem Coreia de Huntington tem 50% de chance de ter um filho com Coreia de Huntington. Então talvez seja a maior probabilidade possível. Você vai pensar: poxa, a cada 2 filhos que eu tiver, eu vou ter uma doença que é absolutamente letal quando ela se desenvolve, né? Coreia de Huntington, para quem não está familiarizado, é uma doença degenerativa que a pessoa começa a fazer aqueles movimentos descontrolados a partir de uma determinada idade, e isso leva, na grande maioria dos casos, né, leva a distúrbios do movimento, uma perda de qualidade de vida bastante importante, e não tem quase nada para se fazer hoje para tratar esses doentes, né? Então é muito ruim você ter essa doença. Melhor, no caso, né, se você puder, né, evitar ter filhos, se você tiver. E você falou que é uma doença que mexe com... Explica pra gente um pouquinho. É uma disfunção, também não é minha especialidade, Tânia, mas o que a gente sabe que é uma disfunção é que a pessoa começa a ter movimentos aleatórios, descontrolados, e que não consegue caminhar, e isso compromete, e está fora do controle dessa pessoa, ela não consegue se alimentar, não consegue dormir, e isso se reverte num processo de degenerativo que leva até o óbito precoce da paciente. É um sofrimento muito grande. Nossa, né? Deus me livre. Então, se a gente puder... muito pouca tecnologia a gente tem hoje para tratar essa doença. Né? É uma
doença rara, né? Doença rara. Doença rara. A gente ainda tem que evoluir muito. Se a gente apanhou com a Covid aí, né? Que não era tão que raro, não era tão né? raro, imagina, né? É. Bom, e então, aí você explicou, né, que isso funciona na prática, você fazer essa consulta e tudo. E de que maneira a conscientização pública e médica pode contribuir para a prevenção ou né, para o diagnóstico precoce? Não tem remédio melhor em nenhuma situação em saúde, e nisso você tem um papel fundamental, Dani, do que a informação. A informação A informação tem que chegar na sociedade. Então nós que somos profissionais de saúde, temos essa obrigação de levar informação para a sociedade de forma que a sociedade entenda. Então, no caso da doença rara, é muito difícil, né, a gente prever e evitar eventos muito raros. Então, como é que eu vou evitar, sei lá, um acidente aéreo, né? Mas, assim, uma batida de carro que não é tão rara, eu tomo algumas precauções para evitar que isso aconteça. Então, as pessoas precisam ter essa informação. No caso da doença rara, vamos valorizar o teu pediatra, um bom clínico que vai saber valorizar sintomas que valham de fato ser a pena de ser valorizados. Não valorize o teu médico que pediu 30 exames para você. Muito provavelmente ele não sabe qual é o exame que precisa ser feito naquele momento. E se você tem um filho com doença rara, ou se você tem um primo com doença rara, se tem alguma doença rara na tua família, vamos entender essa árvore genealógica, vamos ver que doença é essa, porque existem 8.000, como você disse, e hoje deve ter mais, deve ter 8.010, amanhã 8.020, amanhã 8.030. Todo dia, né? Aumentando, então a gente tem que analisar o caso especificamente para saber o que a gente pode fazer para cada uma dessas situações. E os pais também, né, doutor, pelo menos saber o que é normal. Né? Porque saber o que é normal, já é um grande desafio. Né? Saber o que é anormal, pelo menos. Então, assim, se é aquele bebezinho, mãe de primeira viagem, né? Eu me lembro que, gente, né? E mesmo tendo a formação de enfermeira, já e tudo, eu apanhei. Eu falava, meu Deus, será que isso é normal? Então, melhor pecar por excesso de pergunta do que por falta. Né? Principalmente mães de primeira viagem, a gente não tem obrigação, nem de segunda, nem de terceira, de saber, né, tudo aquilo, até porque o desenvolvimento ele é diferente, ele vai variar. Então, usem e abusem do seu pediatra, pergunte, né? Participe, informação, porque isso também, a informação é a chave da cura, ou pelo menos da procura da boa saúde, né? Da boa saúde para qualquer um. Da boa saúde. Bom, o papo tá excelente, tá ótimo, mas eu vou chamar um pequeno intervalo aqui rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta com você. Vamos tomar uma água. Vamos tomar uma água.